Olá, boa tarde. Eu vou aqui fazer mais uma live sobre solução de conflitos conjugais através da Bíblia. Antes de começar aqui, aliás, já começando a live, né? Eu queria lembrar uma pequena história que me contaram há algum tempo. Diz que um grande sábio estava ensinando seus alunos, né, seus discípulos, sobre assuntos da vida. E esse sábio disse o seguinte, que dentro de nós carregamos dois lobos. Um lobo muito bom, um lobo muito mansinho, muito agradável, né? Um lobo que é quase doméstico, e o outro lobo que é muito feroz, que é muito mau, que é um lobo sanguinário. E nós carregamos esses dois lobos dentro de nós, dizia o sábio. E ele disse que esses dois lobos dentro da gente, eles estão se degladiando, né? Se combatendo um com o outro todos os dias e se mordendo e tentando um devorar o outro todos os dias. Aí um dos alunos perguntou para ele, e mestre, quais dos lobos é que vence a batalha? Quais dos lobos? O mestre olhou para ele e disse, aquele que você alimentar mais. Aquele que você der mais alimento, ele fica mais forte e ele devora o outro. E nós, na nossa natureza do pecado, sempre temos dado alimento ao lobo feroz, ao lobo do mal, ao lobo sanguinário. E hoje eu vou falar sobre dois sentimentos que você não deve alimentar, que fazem parte justamente desse lobo da maldade, né? Que reside em nós. E esses dois sentimentos não devem ser alimentados, porque se alimentados por nós, se nós alimentarmos esses dois sentimentos que fazem parte desse lobo feroz, ele vai acabar com o nosso casamento. Ele acaba por devorar qualquer esperança e qualquer vontade de continuar casado. Por isso, não alimente esses dois sentimentos que eu vou falar a partir de agora. O primeiro sentimento é o orgulho. Não alimente o lobo do orgulho. Nós temos lidado com alguns casais que estão em conflitos, alguns mesmo, em conflitos, brigando muito, discutindo muito, e os conflitos são quase que diários, e os conflitos quase que não se interrompem, não tem nenhuma folga, nenhuma trégua, é um atrás do outro, justamente por causa de orgulho, muitos deles. O conflito começa, eles discutem, eles batem boca, eles divergem dos assuntos, eles fazem uma coisa que magoa o outro e ele não termina. Não termina por quê? Por causa do orgulho. O orgulho é aquilo que me faz não admitir que eu estou errado e nem a possibilidade de estar errado. O orgulho é aquilo que endurece o meu coração para toda e qualquer vontade ou necessidade de dar o braço a torcer. Eu não dou, eu não cedo 1 milímetro. Por quê? Por causa de orgulho. E muitas pessoas têm esse orgulho dentro do coração e alimentam isso dentro do coração por diversos motivos, tá? Às vezes a pessoa faz isso porque foi ferida, porque foi magoada, por causa de alguma coisa do passado que seu esposo fez, que a sua esposa fez. E eu estou só contando a história, mas não justifica. Logicamente, nunca justifica alimentar o coração orgulhoso. Tenha o seu esposo feito o que fizer, ou a sua esposa também. Não justifica ficar e alimentar um coração cheio de orgulho, especialmente dentro de um relacionamento chamado casamento, onde ambos, marido e mulher, estão aí para aprender um com o outro.
E na Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, vai falar um pouco sobre essa questão do orgulho. Eu queria ler alguns textos com você, para que você não alimente esse orgulho dentro do seu coração. O primeiro texto está lá em Provérbios, capítulo 29, no verso de número 13. Provérbios 29, 13, diz assim: o pobre, aliás, Provérbios 29, 23, perdão, não é 13 não, 23, diz assim: a soberba do homem, algumas versões falam do orgulho, né? A minha versão aqui trata sobre soberba, que é um sinônimo de orgulho. A soberba do homem, ou o orgulho do homem, o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O autor de Provérbios começa dizendo o seguinte, que quando o coração é orgulhoso, ele abate o coração, ele abate o homem, ele joga por terra, ele vai fazer cair mesmo. Abater é cair. Quando um caçador está procurando uma caça e ele atira nela, ele acabou de abater a sua caça, ou seja, ele acabou de destruí-la, de matá-la. E o autor bíblico diz, pega essa expressão que é usada aí para caça, para destruição de inimigos, ele diz assim, o orgulho vai te abater. E quantos corações orgulhosos, como que o orgulho tem abatido os casamentos por causa de corações orgulhosos. Nós cuidamos de vários casais assim, que o casamento está morrendo, o relacionamento está acabando. Por quê? Por causa de um coração orgulhoso, um coração que não dá o braço a torcer, coração que acha que está sempre certo em tudo, que sempre tem razão em tudo, que o outro é que está errado. Coração orgulhoso que tem destruído o seu casamento, o seu relacionamento. Uma outra passagem bíblica para orgulho é Provérbios capítulo 16, verso 18. Essa é uma passagem mais conhecida, mas que eu queria ler para você. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Ele traz duas expressões para a mesma palavra, orgulho. Ele diz a soberba, depois ele fala que é a altivez do espírito alto, né, que se sente superior ao outro. Ele diz, essa soberba de espírito, essa altivez, ela vai levar você para a queda. Ela vai preceder a sua ruína, ou seja, ela vem antes da sua ruína. Antes do seu coração, antes do seu casamento tá do jeito que tá, saiba de uma coisa, é porque o orgulho já tomou conta do seu coração. É porque você tem um espírito altivo, talvez, ou você ou seu cônjuge, um dos dois, ou os dois, estão com o coração endurecidos e altivos demais, cheios de orgulho. É hora de pedir a Deus mansidão, é hora de refletir sobre aquilo que o Jesus diz. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o coração daquele que serve ao Senhor e que quer ter um casamento de acordo com a palavra de Deus, é um coração manso e humilde. Ele não tem um espaço para soberba e altivez do espírito. Vai preceder a ruína. Vai levar o seu casamento para o buraco, para o fundo do poço. E você não pode permitir isso, em hipótese alguma. É hora de você amolecer seu coração e dizer, Senhor, eu quero que, se o problema está em mim, estou aqui. Pode trabalhar no meu coração. Um outro verso é Provérbios capítulo 11, verso de número 2. Provérbios 11, 2 diz assim o autor bíblico: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba, o orgulho, quando ela vem, ela traz consigo a desonra. E assim, quantos casamentos não existe honra? Aliás, existe desrespeito, desonra, muito desrespeito dentro do casamento.
de marido para mulher, de mulher para marido. Muito desrespeito por causa do coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, a tendência é que um desrespeite o outro. Por quê? Porque o coração está ali, é coração de pedra. Não tem palavra que bata e que germine, que frutifique, não. É um coração cheio de orgulho. E às vezes até quando a pessoa procura conselheiros bíblicos como a Ângela e eu, as pessoas ainda vêm com o coração endurecidos. E muitas vezes nós falamos e as pessoas não reagem bem àquilo que nós falamos. Como se nós desejássemos o mal para o casamento dela. Não, mas é porque o coração já é orgulhoso. O coração já está cheio de altivez, está cheio de soberba. E aí a gente fala de princípios bíblicos, tá? Às vezes nós sempre usamos princípios bíblicos, nós sempre usamos a Escritura como norte, como regra de fé e de prática e de conduta. E mesmo ouvindo da Escritura, mesmo tendo a Escritura na sua mão e a gente mostrando que ela está errada, o coração é orgulhoso, o coração está cheio de altivez, cheio de soberba, e aí não conserta o problema do seu casamento, fica esse conflito interminável, só vai descendo, porque o coração está cheio de orgulho. É preciso amolecer o coração e abrir o coração à voz de Deus. Se você não quer ouvir seu esposo, se você não quer ouvir a sua esposa, se você não quer ouvir o seu pastor, pelo menos ouça o que a Bíblia diz, aquilo que Deus falou. E isso deve ser ouvido com um coração humilde. O problema é que as pessoas têm algo pré-concebido, tá? Ou uma ideia pré-concebida. Nós já cuidamos de casais em que um dos cônjuges já estava com o coração pronto para pedir o divórcio. E nada do que nós falássemos poderia demovê-lo daquele orgulho. Nada do que nós falássemos pôde convencê-lo de que estava errado e de que deveria lutar pelo seu casamento e de que havia possibilidade do seu casamento se recuperar, de que nada estava perdido. Mas não. Nada disso que foi mostrado, inclusive na palavra de Deus, foi lida a Escritura para ele. Ele cria na Escritura, ele cria na Bíblia como palavra de Deus, mas estava com o coração endurecido. Como Judas Iscariotes, a comparação assim é triste, mas é verdade. Como Judas Iscariotes, Judas sabia que Jesus era o Cristo. Judas viu os milagres de Jesus. Judas Iscariotes viu Jesus acalmar a tempestade, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus fazer muitas coisas. E ainda assim, estava com o coração endurecido e traiu o Mestre. Então, não permita, não alimente esse sentimento de orgulho dentro do seu coração. Isso é coisa diabólica que vai destruir o seu casamento. Ainda, um último texto é Provérbios, capítulo 13, verso de número 10. Diz assim: da soberba ou do orgulho só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Presta atenção nisso. Da soberba, diz aqui o autor bíblico, da soberba só resulta a contenda. Só vem contenda, só vem briga. E é por isso que nós temos, nós nos propusemos a cuidar de casais em conflitos, casais que estão em contenda. Por quê? Na maioria das vezes, ou todos eles, estão com o coração soberbo, coração orgulhoso. E desse coração orgulhoso não vem outra coisa a não ser conflito, a não ser contenda.
É preciso pedir a Deus humildade. É preciso reconhecer, não é? Em si mesmo. E se não for você que tem o coração orgulhoso, for o seu cônjuge, é preciso que você o ajude diante da palavra de Deus, para que ele se humilhe debaixo, ao que diz lá o apóstolo Pedro, né? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. É preciso ter humildade, primeiro diante de Deus, e depois diante dos outros, dos homens. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Então, humildade diante de Deus, humildade diante do nosso cônjuge, diante do nosso esposo, diante da nossa esposa. É preciso ter o coração humilde. Porque se você alimentar esse lobo do orgulho, da soberba, do espírito altivo dentro do seu casamento, ele vai arrebentar com o seu matrimônio. Ele vai destruir completamente o relacionamento entre vocês. Então, primeiro sentimento que você não deve, em hipótese alguma, alimentar é o orgulho, a soberba. Retire isso do seu coração. E se for o seu cônjuge, ore para que Deus retire isso dele, para que ele reconheça e seja humilde. Segundo sentimento que você não deve alimentar em hipótese alguma no seu coração, para que esse sentimento não destrua o seu casamento, é a ansiedade. Esse também é um sentimento que faz parte do lobo, né? Do lobo feroz, o lobo do mal que existe em nós e que nós alimentamos. Então, não alimente esse sentimento de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é quando você traz o futuro para o presente. Alguma coisa que você está vislumbrando que vai acontecer lá na frente, você traz isso para cá, né? Por exemplo, dentro do casamento, uma das coisas ansiosas é a mudança do meu companheiro, da minha companheira. Ou seja, eu quero que ele mude porque ele tem algumas atitudes que eu não gosto, tem algumas atitudes que estão contrárias à palavra, eu quero que ele se transforme, ou eu quero que ela mude, eu quero que ela seja transformada, eu quero que as coisas mudem em nosso casamento a partir da mudança dele ou dela. Mas como eu quero isso para ontem, eu quero que essa mudança que vai acontecer daqui a algum tempo, eu puxo ela para cá e isso me deixa extremamente ansioso, e isso traz conflito pro meu casamento. Por quê? Porque a mudança é para o futuro, mas eu quero que ela aconteça já, agora. E aí, isso atrapalha o casamento? Atrapalha não, leva para o buraco, e alguns casais até se divorciam por causa disso. Porque o outro não tem paciência de esperar a mudança, ou de trabalhar pela mudança, ou de lutar pela mudança, e aí quer que a coisa aconteça de qualquer jeito agora. E algumas pessoas dizem até pra gente assim, mas eu estou há anos com fulano, é a mesma coisa, ele nunca muda. Eu vou me separar. Ora, quem disse que você é que determina o tempo da mudança? Não é você que determina. A sua parte é orar. A sua parte é dar um bom testemunho dentro de casa, ser um bom marido, ser uma boa esposa, para que ele ou ela mude. Não por aquilo que você fala, mas pelo seu procedimento. Mas as pessoas querem ser Deus no seu casamento. Eles querem determinar como o esposo ou a esposa deve mudar, em que eles devem mudar, quando eles devem mudar. E aí não tem jeito, né? Nós não somos, nenhum de nós é Deus. O nosso papel é trabalhar junto com o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo transforme.
Mas como boa parte das pessoas estão ansiosas e querendo as coisas imediatamente, elas trazem o futuro para o hoje e desistem. Desistem por quê? Porque dizem, não vai acontecer nunca, já estou há anos lutando com isso, aí não... Fulano não muda, ele não muda, ela não muda, é desse jeito mesmo. Como se também ele ou ela não precisasse mudar. Todos nós precisamos, né? Todos nós. Então, essa ansiedade é um sentimento que você não pode alimentar dentro do seu casamento, dentro do relacionamento entre você e sua esposa. Porque se você alimenta, você destrói o seu casamento. Você não vai ter perseverança, você não vai ter paciência, você não vai ser longânimo com seu esposo, com sua esposa, e esse relacionamento vai acabar. Não alimente esse sentimento de ansiedade. O autor aos Hebreus também fala sobre ansiedade. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, ele diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate. Olha a palavra abater de novo. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quando eu fico ansioso, isso me deixa abatido, isso me destrói, isso acaba comigo. Coração abatido é um coração que está morrendo, que está destruído, está sendo acabado. Então, quando eu trago ansiedade para dentro do meu casamento, eu estou abatendo o meu casamento, eu estou destruindo o meu casamento. É como se é aquela história do caçador que eu disse, abater a presa, né, dar um tiro nela, é como se eu estivesse dando tiros no meu casamento. E eu vou abater isso, eu vou destruir isso. Por quê? Porque eu trouxe ansiedade, coloquei a minha ansiedade dentro do meu relacionamento. E aí, isso arrebenta com tudo. Não faça isso, você vai destruir o seu casamento. Permita que o Senhor leve a sua ansiedade. Depois eu vou ler sobre isso. Mas olha, ainda, Provérbios capítulo 17, verso 22. Provérbios 17, 22. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ou seja, o coração ansioso, faz secar os ossos. A ansiedade faz mal até para os ossos, diz aqui o autor bíblico. Então não deixe a ansiedade tomar conta do seu casamento, não. Não deixe a ansiedade destruir o seu casamento, não. O autor bíblico é claro aqui, olha, isso vai destruir vocês, vai abater vocês. E as pessoas estão aí cada vez mais ansiosas. Por quê? Porque acham que podem assumir o papel de Deus no seu casamento. Você não pode. Você não consegue. Você não vai conseguir mudar o outro. Você não vai conseguir mudar o seu esposo ou a sua esposa. Você não vai conseguir mudar. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. O seu papel é orar, é ter um bom procedimento, dar um bom testemunho daquilo, ser um exemplo dentro do seu casamento. Esse é o seu papel. No mais, deixe que Deus faça. Não fique ansioso ou ansiosa com a mudança dele ou dela, não. Entregue para Deus. Deus vai trazer solução para isso. Agora precisa entregar isso. A ansiedade tem essa característica horrível de querer ter o controle das coisas. Eu estou tão ansioso com alguma coisa que eu preciso que aconteça, ou que eu desejo que aconteça, que eu seguro esse negócio aqui, eu acho que eu posso resolver sozinho a coisa. Eu não posso. É só Deus. Olha o salmista, Salmo 94. Salmo 94, verso de número 19. Olha o que diz o salmista aqui. Salmo 94, 19.
Nos muitos cuidados, presta atenção, coração ansioso é um coração que tem muitos cuidados, né? Ele está falando desse coração cheio de ansiedade. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Ele fala aqui desses cuidados que vão se multiplicando dentro da gente. Por quê? Porque quando eu estou ansioso, a ansiedade ela vai multiplicar dentro de mim. Não é nem soma, tá? Não é 1 mais 1, não. Não é 2 mais 2, não é 4 mais 4, não. É 4 vezes 4. Então, é multiplicação. Tá? É um crescimento assim exponencial. A ansiedade tem essa tendência de nos fazer multiplicar esses muitos cuidados, sabe? Essa coisa que a gente quer mudar, a gente precisa que o nosso casamento mude, precisa que o outro mude, e isso vai gerando essa ansiedade para o meu coração. Isso atrapalha o meu casamento. Ou mesmo quando eu levo essas ansiedades, trago essas ansiedades do meu trabalho, né? De outros da minha igreja, das minhas amizades, eu trago essas ansiedades para dentro do meu casamento. Isso vai atrapalhar. Não leve ansiedade para dentro do seu casamento. Você não é Deus. Para que você está ansioso? Se você não pode, não vai poder resolver isso. Se Deus já preparou o tempo certo das coisas acontecerem, se já está tudo pronto para que as coisas aconteçam, por que o coração está ansioso? Não fica ansioso, não. Isso vai destruir. Não alimente isso dentro do seu coração e dentro do seu casamento. Olha o que diz o apóstolo Paulo, o conselho do apóstolo Paulo lá em Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí o que acontece? Quando você lança a ansiedade diante de Deus, o que acontece? O apóstolo Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seu coração e sua mente são guardados. Então, não alimente a ansiedade, não alimente esse lobo da ansiedade dentro do seu casamento. São esses os dois sentimentos que você não deve alimentar: orgulho e ansiedade. E que Deus possa abençoar o seu casamento.